Boa noite, irmãos. Então, desde sexta-feira, aliás, desde sábado, tem sido um prazer estar com os irmãos, falando sobre história da Reforma, história dos batistas e hoje falando sobre a história dos batistas regulares. Então, nós já temos tratado desses temas. Eu quero voltar a enfatizar que quando pensamos na Reforma e no protestantismo, devemos sempre levar em conta que trata-se de um movimento bastante diversificado. Então nós temos, como temos observado, várias formas de ser protestantes. Então existe sim uma ligação de nós batistas com o protestantismo, com a Reforma, considerando que temos várias vertentes dentro do protestantismo, dentre elas nós batistas. Hoje então nós queremos tratar sobre a história dos batistas regulares. Então nós estamos aqui afunilando, a nossa abordagem. Temos falado sobre a Reforma, depois sobre os batistas e sua relação com a Reforma, com o protestantismo, e agora chegamos aos batistas regulares. Então os batistas regulares são, obviamente, cristãos, são protestantes, são batistas e batistas regulares. A nossa identidade, então, é composta por essas várias dimensões. Então, nós queremos hoje tratar um pouco desse histórico dos batistas regulares, falando, então, inicialmente, inicialmente, do contexto histórico em que surgem os batistas regulares. Mas nós vamos orar para que o Senhor nos conduza nessa exposição. Oremos. Senhor, te louvamos porque podemos nos reunir livremente para proclamar a Tua Palavra e hoje, de forma especial, para ouvir acerca da nossa história. O Senhor nos abençoe e nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Bem, a primeira pergunta seria: onde e quando surgiram os batistas regulares? Isso então nos leva para os Estados Unidos, para o começo do século passado, século XX. Interessante que hoje para nós talvez seja estranho ouvir que o século XX é o século passado, né? Para mim o século passado era o século XIX, mas agora é o século XX, né? Então muitos aqui, a maioria talvez, nasceu no século passado, já pensou? Então os batistas surgiram no século passado, nas primeiras décadas do século XX, em especial nos anos 30. E queremos então destacar dois elementos desse contexto que devem ser considerados. Nos Estados Unidos, já no começo do século, nós tínhamos o avanço do movimento fundamentalista. Opa, acho que eu pulei aqui. Cadê? Opa, aqui. Traído pela tecnologia, mas enfim, cheguei, né? Então, nos Estados Unidos temos o fundamentalismo. Então, o que foi isso? Naquela virada do século XIX para o XX, estava em grande evidência uma corrente teológica chamada liberalismo. Então, muito forte na Europa e chegando também nos Estados Unidos. Muito presente nos seminários, também influenciando várias igrejas norte-americanas. Então, o que era o liberalismo teológico? Era uma teologia que procurava dialogar com o pensamento moderno, com o racionalismo, com o naturalismo. Então, era uma tentativa de atualizar a fé cristã nos termos do pensamento moderno. Isso implicava na negação de várias crenças cristãs tradicionais, fundamentais. Crenças que tinham a ver com o sobrenatural, especialmente. Então, isso implicava na negação dos milagres, na dimensão sobrenatural de Cristo e também das Escrituras. Então, essa tendência teológica, o liberalismo, estava então em grande evidência no começo do século XX.
O fundamentalismo é uma resposta a essa teologia liberal, ao liberalismo teológico. É uma reafirmação das crenças fundamentais da fé cristã. Daí o termo fundamentalismo. Nós entendemos hoje que o termo está um tanto desgastado pelo uso que nós observamos nos nossos dias. Então, fundamentalismo tem sido considerado um termo bastante negativo, associado ao radicalismo, à intolerância, à violência de ordem religiosa. Então, de fato, hoje o termo está muito desgastado por conta disso. A gente geralmente associa ao tal fundamentalismo islâmico, né, que pratica violência religiosa. Mas entendamos que nesse contexto aqui, o termo fundamentalismo implicava na defesa de doutrinas fundamentais da fé cristã. Essas doutrinas eram, sobretudo, a inspiração e a inerrância das Escrituras, o nascimento virginal, sobrenatural de Jesus, sua morte expiatória, sua ressurreição corporal e seu retorno pessoal. Então, essas doutrinas foram defendidas pelos fundamentalistas, em oposição à teologia liberal. Então, os batistas regulares surgem nesse contexto. Então, surgiram várias denominações nos Estados Unidos que faziam parte desse grande movimento fundamentalista. Dentre elas, temos, então, os batistas regulares. Então, o cenário nos Estados Unidos era esse, o cenário do movimento fundamentalista, nos anos 10, 20 e 30, em especial. No Brasil, nós temos um outro movimento, que é o movimento de restauração católica. Por que falar no Brasil, né? Porque naquela década de 30 nós temos tanto o surgimento dos batistas regulares nos Estados Unidos, como também o envio dos primeiros missionários ao Brasil, e que vão enfrentar muita perseguição aqui no país, especialmente da liderança religiosa católica. Por que isso aconteceu? Porque naquela mesma década de 30, já a partir dos anos 20, mas também nos anos 30 especialmente, nós temos a chamada restauração católica, o movimento católico restaurador. E o que é isso? A República já havia sido proclamada, isso em 1889. A República instituiu o Estado laico, separou a Igreja do Estado e proclamou a liberdade religiosa. Essa situação não foi muito bem aceita pela Igreja Católica, porque ela se sentia, digamos assim, desprezada pelo Estado daí para frente. E também não via com bons olhos a abertura para outros credos religiosos, inclusive e especialmente as igrejas protestantes. Então nós temos nessas primeiras décadas do século XX a Igreja Católica se articulando para reagir a essa nova situação, para reagir à separação entre Igreja e Estado e reagir contra o avanço de outras denominações, de outras crenças religiosas. Esse movimento é chamado de restauração católica. Então nós temos a Igreja tentando se reaproximar do Estado, tentando afirmar que o Brasil é um país católico e combatendo as demais crenças religiosas, incluindo o protestantismo, incluindo o espiritismo, por exemplo. Nos anos 30, nós temos como grande símbolo desse projeto da Igreja Católica a inauguração do monumento ao Cristo Redentor, que hoje é um símbolo nacional, né? É um ponto turístico. Quem vai ao Rio de Janeiro vai lá e tira foto, né? Mas nos anos 30 era um símbolo desse projeto, e foi um símbolo desse projeto, do Brasil católico. Tanto é que naquela época os batistas brasileiros de então protestaram contra aquele monumento, porque era um monumento feito com o apoio do Estado, né? Era a reaproximação entre a Igreja e o Estado, promovendo aquele monumento como símbolo de um país católico. Então esse é o contexto
em que chegam no Brasil os primeiros missionários batistas regulares, em que a igreja está se articulando para combater os protestantes e para se reaproximar do Estado. Então essa foi a restauração católica. Então, quando nós observamos, por exemplo, os relatos sobre a perseguição, a gente não deve pensar que ela foi fruto apenas de um fanatismo popular, né? Fruto de uma ignorância popular, como geralmente a gente talvez imagine, mas fazia parte de um projeto articulado pela hierarquia eclesiástica no sentido de conter o avanço do protestantismo e afirmar que o Brasil era um país católico e que não poderia deixar de ser. Então esse é o cenário no Brasil da chegada dos missionários batistas regulares aqui no país. Então nos Estados Unidos, o movimento fundamentalista. Ali surgem os batistas regulares. E no Brasil, a restauração católica, que é quando então encontramos a chegada também dos primeiros missionários batistas regulares aqui no país. Muito bem, então observemos aqui com mais detalhe. Aqui está meio, deixa eu ver aqui, volte. Eu estou apanhando aqui, confesso. Muito bem, né? Então quero aqui destacar essa data, que é um momento significativo, porque é em 1932 que nós temos a organização da Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares. Então, é uma associação norte-americana que existe até hoje. Então, essa data assinala, digamos assim, o nascimento da denominação. Então, em 1932, se organiza então essa associação de igrejas batistas regulares nos Estados Unidos. Agora, talvez, e a propósito, você pode depois ir na internet, colocar lá GARBC, está lá para você conferir, né, como tem atuado até hoje os batistas regulares nos Estados Unidos. Mas enfim, talvez surja a pergunta, mas por que batistas regulares, né? E creio que você que é batista regular já ouviu muito a piada, né, e associa batista regular àquele batista que é mais ou menos, né? Nem é ruim, nem é bom, é mais ou menos, né? Talvez você tenha respondido, bem, bom só Deus, né? Então a gente tem que ser regular. Talvez você já respondeu isso. Mas muita gente não entende por que batista regular, certo? A palavra regular, se você for no dicionário, remete à ideia de regra, certo? Regra. Nós sabemos, por exemplo, que existe na Igreja Católica chamado clero regular. Não é o clero mais ou menos, não. É o clero que segue uma regra. Então existem as ordens religiosas, como os franciscanos, dominicanos, que seguem uma regra. Então esse clero é o clero regular, que segue uma regra. Então batistas regulares são aqueles batistas que seguem uma regra, né? Então são os batistas fiéis à regra, ou seja, as doutrinas bíblicas, né? As doutrinas expressas nas Escrituras. Ser regular corresponde a ser de acordo com o padrão bíblico. Então é isso que o termo regular significa, certo? Nós temos uma regra, que é a regra das Escrituras. Nosso ideal é viver de acordo com esta regra. Tanto é que, sendo batistas, nós defendemos como distintivo nosso a Bíblia como a noção única regra de fé e prática. Mas regular vem dessa regra que nós reconhecemos como sendo as Escrituras. Então, surgem aqui, no começo dos anos 30, os batistas regulares, que são cristãos, protestantes, batistas e também fundamentalistas. Defendem as doutrinas fundamentais da fé cristã. A inspiração das Escrituras, sua inerrância, a divindade de Cristo, sua morte expiatória, sua ressurreição corporal, seu retorno iminente. Tudo isso faz parte daquilo que nós somos. Isso compõe a nossa identidade. Próximo tópico.
A chegada dos batistas regulares ao Brasil. Ela foi intermediada por duas agências missionárias. Não são agências missionárias batistas regulares, mas são fundamentalistas, que seguem então aquela linha tradicionalista. E temos então duas mais importantes. Primeiro, a Baptist Mid Missions, a BMM. E também temos a ABWE, que é a Associação de Batistas para o Evangelismo ou Evangelização Mundial. A Mid Missions foi fundada em 1920. Já a ABWE em 27. São duas missões que surgem na década de 20 e que nos anos 30 vão servir aos batistas regulares para trazer missionários para o Brasil. No caso da Mid Missions, nós temos os primeiros missionários chegando aqui ao Brasil em 1935. No caso da ABWE, isso acontece em 1942. Por falar nisso, então, podemos destacar os missionários pioneiros, e aqui missionários da Baptist Mid Missions, que chegam ao Brasil no final de 1935. Então nós temos o casal William e Hertel Ross, que chegam ao Amazonas no dia 30 de dezembro de 1935. Curiosamente, no mesmo dia, 3 horas depois, chega ao Rio de Janeiro o missionário Edward McLean, ainda solteiro. Então você percebe aqui as duas entradas, né, do Brasil na época, a Amazônia e o Rio de Janeiro. Então, um casal chega lá na Amazônia, outro missionário chega ao Rio de Janeiro procurando um campo missionário. Então ele vai a Salvador, ele visita o interior da Paraíba, até chegar a Juazeiro e aqui se estabelecendo. Então são os missionários pioneiros que chegam ao Brasil no final de 35 e são aqueles que vão abrir as portas para outros missionários que chegam posteriormente. Eu quero aqui destacar, temos aqui uma foto do casal, né? O missionário Edward McLean chega solteiro, mas depois se casa com outro missionário que chega anos depois, que é Inês McLean. Então eles se casam, né? E aqui temos uma foto do casal em Juazeiro do Norte. Então ele chegou em Juazeiro em 11 de setembro de 1936, 2 anos após a morte do padre Cícero. Então vocês podem imaginar qual era a atmosfera na cidade, né? Então uma cidade muito apegada ao padre Cícero, como em grande parte é até hoje, né? Existe um relato bem curioso que indica que quando o padre Cícero morreu, houve uma grande comoção na cidade, né? A cidade de fato ficou lotada de gente para ver o padre Cícero morto, né? Ele foi então colocado na janela, né? O caixão foi colocado assim, tanto inclinado na janela para que as pessoas pudessem passar pela rua, ali onde é o museu do padre Cícero hoje, né? E pudessem passando pela rua ver o padre Cícero, porque não dava para todo mundo entrar, né, na casa. Então ele ficou na janela e as pessoas passando. Num certo momento, quem narra isso é um historiador chamado Ralph de la Cava, no livro Milagre em Juazeiro. Então, num certo momento, de algum modo lá, o braço do padre Cícero despencou assim, né? Ele estava aqui amarrado, então despencou. Quando isso aconteceu, foi aquele alvoroço, porque todos pensaram que ele havia ressuscitado, né? Foi aquela explosão, né, de fé, né? Então você percebe qual era a atmosfera que havia em Juazeiro. Muita devoção ao padre Cícero e, além disso, como já notamos, aquele projeto da igreja, né, de restauração católica. Então você junta uma coisa com outra e percebe aí qual era o clima que o Edward McLean encontrou em Juazeiro. Então ele chega em 36, ele passa um tempo numa pensão, certo? Então ele já naquela pensão enfrenta, né, o padre da cidade, que vai lá tomar satisfação, né? É curioso notar que ele, estrategicamente, quando foi lá ser confrontado pelo padre, ele chega para o padre e dá de presente uma Bíblia para o padre, né?
Então o padre ficou sem jeito, não tinha como negar o presente, recebeu e foi embora, né? Talvez bastante irritado, mas saiu sem dizer mais nada. Mas ele de fato enfrentou muita oposição. Então ele começou a fazer contatos, né, com os residentes em Juazeiro, oferecendo aulas de inglês, né? Ele, sendo americano, começou a fazer contatos, inclusive com pessoas importantes da cidade, que tinham filhos e filhas que queriam estudar fora, né? E faziam então aulas de inglês com ele. E com isso ele foi atraindo, né, simpatia, apoio, né? Tanto é que isso vai ser muito importante depois para os batistas regulares na cidade, né? Esse apoio de algumas pessoas aqui importantes em Juazeiro. Mas aqui temos o Edward McLean. Eu não quero aqui me alongar muito, mas se os irmãos tiverem interesse, existe um documentário que foi produzido para a primeira igreja, em 4 episódios. O primeiro deles, então, fala dessa história do Edward McLean. Então, você pode ir no YouTube e procurar Memórias da PIB. Né? Tem lá, Tempos Pioneiros. Então, aquele primeiro episódio fala dessa história do Edward McLean. Mas ele, então, é um dos pioneiros no Brasil, né? Então, aqui a região do Cariri é uma região muito importante na história dos batistas regulares, porque temos aqui um dos campos pioneiros do Brasil, na figura do Edward McLean e os demais que vêm após ele. Devemos também notar as primeiras igrejas batistas regulares fundadas no Brasil, né? Então, você já percebe que no final dos anos 30, anos 40, começam a se organizar as igrejas. E temos então em 39 a Igreja Batista Regular de São José de Mipimbu, no Rio Grande do Norte. Então ela, pelo que consta, é a primeira igreja batista regular no Brasil. Agora existe aí uma controvérsia, né? Há quem diga que quando ela foi organizada, em 39, ela ainda não era batista regular. Depois ela aderiu, né, ao movimento. Então, por conta disso, alguns não consideram que ela seja a primeira igreja batista regular. Em conversa com o pastor da igreja atual, ele me assegurou que os documentos da igreja sim atestam que quando ela foi organizada, ela já era batista regular. Sim. Se for o caso, então ele está aí, de fato, nesse primeiro lugar. Mas temos, competindo com ela, por assim dizer, a Igreja Batista Regular de Cachoeirinha, em Manaus, no Amazonas, organizada em 1943. Então ela é a primeira igreja que já nasce, por assim dizer, batista regular. Mas fica aí a controvérsia. Existe essa disputa entre essas duas igrejas. Uma disputa amigável, certo? Ninguém está brigando aqui por esse posto, não. Mas é porque, de fato, existe essa polêmica. Mas temos aí essas duas igrejas como sendo as igrejas iniciais do movimento batista regular no Brasil. É importante que nós destaquemos, por exemplo, que... aliás, vamos para o Ceará, né? É o próximo tópico aqui. Mas temos aqui uma foto da Igreja Batista em Cachoeirinha. Uma foto aí de época. A fachada atual não mudou muito, certo? Embora o entorno, a própria cidade mudou bastante, obviamente. Mas a fachada permanece a mesma. Está lá até hoje e é pastoreada pelo pastor Wagner Amaral, que eu creio que alguns aqui conheçam, né? O pastor Wagner Amaral está em Manaus, atualmente pastoreando esta igreja. E é uma igreja que tem um charme, porque tem cara de igreja antiga, né? Então, o piso é de madeira, né? Os bancos, na época que eu visitei, eram aqueles bancos, estilo banco de cinema, né? Aquele banco arredondadinho assim, né? Então você sente aquele cheiro de madeira, né? Tem uma galeria lá em cima, né? Toda de madeira também. Então é muito interessante visitar esta igreja pelo charme que ela conserva, né? Porque ela mantém ainda essa aparência de igreja antiga. Não sei hoje se já houve alguma reforma, mas enfim, quando eu visitei, tinha ainda essa cara, né, de igreja mais antiga. Agora, no Ceará, quais foram as primeiras igrejas no Ceará? Destaquemos duas. Em 47, temos a primeira igreja batista regular de Juazeiro do Norte.
que esse ano completou 70 anos. Claro, a igreja nasce, o início da igreja é em 36, porque ela é fruto do trabalho do missionário Edward McLean e dos demais que vieram depois. Então nós temos aí mais de 10 anos de ministério na cidade, até que em 47 a igreja é organizada. Ela começa na Rua do Cruzeiro, um prédio alugado. Depois, então, a igreja se muda para a Rua São Paulo, onde está até hoje. Em 48 temos a Igreja Batista Regular de Mucuripe, em Fortaleza. A segunda igreja é mais antiga. A terceira, não citada aqui, é a Igreja do Crato, a primeira igreja do Crato, fundada também em 48. Temos aqui uma foto de época do atual local onde está a primeira igreja. Aqui ela já está na Rua São Paulo, né? Então você percebe aí que os missionários adquiriram um grande terreno no centro da cidade. Então você tem toda essa região aqui e o próximo quarteirão ainda, em grande parte. Foi comprado pela missão. Então aqui nós temos a primeira igreja, o prédio está lá, vocês podem perceber. Havia uma escola primária, que foi também fundada pelos missionários. E por que essa escola primária? Muitos filhos de crentes estavam sendo expulsos das escolas paroquiais e das escolas públicas, porque eram agora filhos de crentes. Então essas crianças expulsas das escolas eram agora ensinadas nessa escola primária dos missionários. A escola primária batista, como era chamada. Aqui também temos as dependências do que era então chamado Instituto Bíblico Batista, de onde depois se desenvolveu o Seminário Batista do Cariri. Depois falaremos um pouco mais sobre isso. Mas toda essa propriedade aqui foi adquirida pelos missionários para abrigar a igreja, a escola primária e o Instituto Bíblico. Edward McLean relata, né, isso quem conta é o filho dele, que quando os missionários compraram, quando ele adquiriu essa propriedade, né, houve grande dificuldade para murar esse terreno. Por quê? Porque durante o dia eles levantavam o muro e à noite o padre da cidade mandava derrubar, né? Então por várias semanas ficou assim, levanta durante o dia, derruba durante a noite, né? Então por muito tempo ficou essa situação. Agora, o prefeito da cidade, se não me engano, tinha uma filha que estudava com Edward McLean e ficou sabendo disso, que o Mr. Eduardo, como ele era chamado, estava tendo problemas com o padre da cidade, estava mandando derrubar o muro lá da propriedade. Então, o prefeito ficou do lado do missionário e mandou lá uns jagunços, né, para fazer a guarda do terreno. Então, com essa guarda lá mandada pelo prefeito, o muro pôde ser levantado e daí para frente a construção seguiu. Mas é mais uma situação que mostra, né, a dificuldade inicial enfrentada pelos primeiros missionários. Quero também destacar os institutos bíblicos, que são as escolas de formação de liderança nacional, né? Os pastores, os obreiros, os missionários. E essa era uma estratégia, fazia parte de uma estratégia missionária, né? Então você tem a escola primária, que deu origem ao Colégio Batista posteriormente, e temos os institutos bíblicos, como também temos aqui também em Juazeiro. Mas o primeiro foi fundado em Manaus, vinculado à igreja de Cachoeirinha, em 44. Em 48, creio que aqui, deixa eu ver aqui, 46, certo? Aqui é 46, está errado aqui. Em 46 é fundado o Instituto Bíblico Batista, né, que, como nós já vimos, funcionou ali anexo, fazia parte daquele complexo lá no centro da cidade. Depois ele foi transferido, já como Seminário Batista do Cariri, para o Triângulo. Então temos aqui, primeiramente, uma foto de uma das primeiras turmas, né? Não das primeiras, mas já aqui dos anos 50.
E temos aqui nessa turma algumas figuras conhecidas, incluindo o pastor Davi Gino. Quem consegue reconhecer o pastor Davi Gino aí? O topete maior aí é o segundo do lado de trás, à esquerda, né? É o pastor Davi Gino. O topete aí não nega, né? Está aí o pastor Davi Gino. E temos também, lá na outra ponta, o segundo, da direita para a esquerda, que é o senhor José Orlando, que foi diretor do Colégio Batista por muitos anos. Está ali também. Ele também foi formado no Instituto Bíblico Batista, em Juazeiro. Aqui do lado vocês têm, claro, a primeira igreja ali no fundo, e temos o seu Tomé Wilson, aqui junto com a turma. Então, ele e o irmão dele chega primeiro, que é o Jim Wilson, foram muito importantes na fundação do Instituto Bíblico Batista e na consolidação do Seminário Batista do Cariri. Na próxima foto, temos o pastor Jim Wilson, que está aí, né, numa cena urbana, né, está aqui posando para essa foto. Aqui é o missionário Jim Wilson, que é irmão do pastor Tomé Wilson, duas figuras importantíssimas nessa história do Instituto e do Seminário. Nos anos 60, então, seminário, esse aqui é o pastor Jim Wilson, já mais idoso. E, na próxima foto, outra figura importante que está conosco até hoje. Quem reconhece essa senhora aí? A dona Janete, né? Ela chegou nos anos 50, ainda no tempo do Instituto Bíblico, certo? Ela era professora da escola primária e também do Instituto, e está conosco até hoje, né? Muitos dos missionários que chegaram aqui nos anos 40, anos 50, daí por diante, muitos deles já não estão conosco, já partiram para a glória. Eu creio que entre nós, mais perto aqui da gente, nós temos Dona Janete e Dona França, que é viúva do missionário Géry Leonardo, né? Pai do pastor Jaime Leonardo. Mas entre nós temos aqui a Dona Janete, aqui na foto, né? Então lá atrás, você tinha também, aquele prédio lá atrás, fazia também parte do Instituto Bíblico Batista. Era dormitório, se não me engano, dormitório feminino, ali do outro lado da rua. Seguindo aqui com as fotos, temos aqui uma vista aérea do campus do antigo seminário. Então imagine, nesse lugar, o Cariri Shopping, certo? Então, era onde estava situado o Seminário Batista. Essa rua aqui passando na frente é a Rua São Paulo, né? Aliás, a Avenida Padre Cícero. E veja que é uma região praticamente deserta, né? A cidade era no centro que nós conhecemos hoje. No máximo temos ali em cima o bairro Romeirão, né? Mas aqui embaixo não tinha nada. Então muita gente estranhou que os missionários tivessem interesse em comprar esse terreno, porque só era areia, não tinha nada aí, né? Então, na verdade, os missionários compraram uma propriedade muito grande. Então vamos aqui imaginar aquela linha de trem que passa ali depois do hiper, né? Então daquela linha de trem até mais ou menos ali onde é o Senai. Então tudo ali foi comprado pelos missionários. Depois eles foram vendendo ou perdendo propriedades. E aqui então estava situado o seminário. Então temos aqui um pouco abaixo, né, no primeiro plano, você tem um prédio de aulas. Era ali que as aulas eram ministradas. Subindo ali, você tem uma quadra de esportes. Mais na frente havia o refeitório. Do lado esquerdo era o dormitório feminino. Do lado direito, dormitório masculino. Havia na outra ponta ali uma casa para os professores. E lá atrás, não aparecendo na foto, havia um campo de pouso. Então, havia um hangar e uma pista de pouso para os missionários levarem alunos para o interior, né? Então, quem ia, por exemplo, para Brejo Santo, aliás, Campos Sales, né, pegava um avião e descia lá, né? Então, o pastor Almir Marcolino, quando era seminarista, pegava um avião e voava, né, claro, não ele, mas o missionário pilotando o avião, para
Campos Sales. Então, eles faziam esse percurso deixando os alunos, né, e depois trazendo de volta para o seminário. Esse avião também era usado para o evangelismo. Então, nos interiores, então, os missionários chegavam, encontravam lá um lugar adequado para pousar, pousavam o avião e ali começavam o trabalho de evangelização. Se você já viu o filme O Deserto Florescerá, né, que está no YouTube também, você pode assistir no YouTube. Então, o filme começa assim, com um avião pousando, né? Então isso obviamente chama a atenção de todos, então todos correm para ver o avião, né? E ali o missionário anuncia que vai ter um culto, entrega folhetos. Então isso também foi usado para a evangelização. Então esse aqui era o antigo campus, foi o antigo campus do seminário, que ficou nesse local até 1995. Então eu, por exemplo, participei da transição, né? No meu primeiro ano eu estudei nesse campus aqui. Aí em 96 houve, aliás, né, ficou até 94. Em 95 houve a mudança. Em 96 houve a celebração dos 50 anos do seminário, né? Então depois ele mudou-se para o Crato, para o campus atual. Associações de igrejas. Então, é uma prática batista, né, não apenas batista regular, mas batista de forma geral, que as igrejas se associem. Nós comentamos hoje pela manhã que os batistas defendem a autonomia da igreja local, mas isso não exclui, certo, a possibilidade e a prática saudável de associar-nos, né, com outras igrejas, preservada, claro, a autonomia de cada igreja. Mas temos então em 46 a organização da AIBRERN, que é a Associação de Igrejas Batistas Regulares do Rio Grande do Norte. No Ceará, a AIBRERN se organiza em 51. E em 53, nós temos a Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, que na época tinha essa sigla aqui, AGIBRB, certo? Hoje mudou para AIBREB, não é? Mas na época a sigla era diferente. E essa Assembleia de Organização da Associação Nacional ocorreu aqui na primeira igreja. Temos uma foto desse momento. Então, essa foto registra essa associação que deu, essa assembleia que deu origem à Associação Nacional. Então, são outros marcos importantes dentro dessa história dos batistas regulares no Brasil, levando em conta aí as associações de igrejas. Queremos então finalizar com esta última foto, que nos faz recordar a oposição enfrentada pelos missionários aqui no Cariri. Já falamos um pouco do contexto em que eles chegam, né? Falamos também da oposição enfrentada pelo Edward McLean, mas especialmente em Barbalha nós temos uma perseguição que foi especialmente acirrada. Então, na cidade, em vários locais da cidade, foi escrita, né, esta frase aí: alto lá, senhores protestantes, a Barbalha de Santo Antônio já está evangelizada. Ou seja, não precisam vir para cá, né? Então há episódios de violência mesmo, com pedras sendo lançadas no interior de casas onde estavam sendo realizados cultos, né? Então, de fato, foi uma situação bastante grave a enfrentada pelos missionários. Então ela durou até mais ou menos a década de 60. Foi muito forte em Barbalha. Ali na cidade, o primeiro missionário foi Albert Johnson, que organizou a Igreja Batista de Barbalha, a primeira igreja de Barbalha, em 1971. Então, devemos levar em conta que esse trabalho foi marcado por muita luta.
Então, o ministério desses missionários foi marcado por muita oposição. Oposição que certamente nós não enfrentamos hoje da mesma forma. Vivemos hoje numa atmosfera diferente. Então, hoje nós temos em Juazeiro várias igrejas evangélicas e muitas delas batistas regulares. Entendamos que na região nós fomos pioneiros. Nós fomos os primeiros a se estabelecer na cidade. Isso então abriu as portas para outras igrejas evangélicas que chegaram depois, que enfrentaram também a oposição, mas os batistas foram aqueles que abriram o caminho com muita dificuldade. Como temos dito, hoje experimentamos uma situação diferenciada, uma situação de conforto, uma situação de liberdade, em que há muitas oportunidades diante de nós, mas que nem sempre, ou quase sempre, deixamos de aproveitar. Então vamos levar isso em conta. Nós estamos aqui hoje porque no passado muitas pessoas abriram mão do seu conforto, abriram mão da sua situação cômoda nos Estados Unidos para virem para o Brasil nos anos 30, nos anos 40, quando o Juazeiro era, digamos assim, literalmente o fim do mundo. Então imagine aí você deixando, né, os Estados Unidos nos anos 30, onde já era um país industrializado, certo? Com muitas comunidades. Então vindo para cá para enfrentar uma situação muito, muito diferente e muito hostil. Então que nós levemos em conta essa experiência, né? Que nós honremos essa luta. Claro que esses homens e essas mulheres foram homens e mulheres imperfeitos, que erraram, que cometeram equívocos, mas que Deus usou para realizar a sua obra nesta cidade. Então, nosso desafio é honrar esse legado, é reconhecer de onde viemos, reconhecer a luta dos fundadores. Obviamente, levar em conta que eles também erraram, mas que nos deram muitas lições que devem ser levadas em conta por nós ainda hoje. Que nós então tenhamos, digamos, um orgulho santo, né? Uma honra, nos sintamos honrados por fazer parte dessa história. Somos batistas regulares, temos nossas crenças próprias, né? Cremos na Bíblia como fundamento da nossa fé e da nossa prática. Somos um grupo com um viés missionário. Então está, digamos assim, nosso DNA realizarmos missões porque fomos fruto de obra missionária. E não podemos esquecer isso. Devemos sempre honrar a nossa história, devemos sempre lembrar dos que vieram antes de nós. Eu quero concluir lendo uma passagem que nos faz pensar nesses homens e mulheres. Obviamente, como já falei, homens falhos, mas que Deus usou para a sua obra neste mundo e aqui na região do Cariri. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versos 32. Como eu já falei, outros vieram depois, muitos que não citamos aqui, mas que nem por isso devem ser desprezados. Nossa abordagem aqui foi bastante seletiva, a gente não mencionou todos os nomes, mas todos eles devem ser honrados porque serviram a Deus fielmente. Leamos então Hebreus 11, a partir do verso 32. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força,
fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, postos, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suplantou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Esse é o nosso desafio. Conhecer e considerar os testemunhos do passado e perseverarmos, fazendo a nossa parte, preservando o ministério, proclamando o Evangelho, assim como esses homens e mulheres do passado fizeram. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que Ele nos use, como também usou esses irmãos que vieram antes de nós. Oremos. Senhor, te louvamos porque Tu tens agido através de homens e mulheres que se dispuseram a Te servir fielmente. Eles enfrentaram lutas, eles preservaram a fé, eles mantiveram entre eles a doutrina correta, o ensino da Escritura. Que nós façamos o mesmo, que nós aprendamos com o seu exemplo, que nós observemos também os erros que cometeram para que não façamos a mesma coisa, que nós prossigamos, levando adiante a Tua palavra através das igrejas batistas regulares. Somos Teus filhos, somos Teus servos, queremos honrar o Teu nome sendo batistas regulares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.